Se eu disser a você que existe uma fórmula mágica para você bater o mercado de ações todos os anos, você acreditaria? Meu nome é Lucas Cavalcante, eu sou sócio aqui do Manual de Mercado e hoje eu quero falar com vocês sobre o Joel Greenblatt e a sua fórmula mágica para bater o mercado de ações. Se você ainda não conhece, este livrinho aqui, pequeno, mas poderoso, pode te ensinar lições valiosas sobre como montar uma carteira de ações capaz de vencer o mercado. Antes de mais nada, serve um disclaimer aqui. Eu não sou muito fã de nada que pareça mágico, nada que pareça supersticioso para ganhar dinheiro na bolsa, mas me dediquei a ler este livro e fiquei impressionado com a simplicidade da estratégia do Joel Greenblatt e não apenas a simplicidade de sua estratégia, como também os fundamentos que estão por trás de cada modelo que ele desenhou. Como que funciona essa fórmula mágica do Joel Greenblatt? Primeiro, de mágica ela não tem nada. Como é que funciona? Como é que o Joel Greenblatt ele conseguiu fazer essa fórmula mágica funcionar? Primeiro, o Joel Greenblatt ele é gestor de um fundo chamado Gotham Capital. Eu já adorei esse fundo só pelo nome, porque eu gosto do Batman, então quem gosta do Batman vai gostar de Gotham. Mas o Joel Greenblatt, ele faz uma fórmula super simples. Como ele faz? Ele relaciona, por um lado, as empresas que são mais baratas, teoricamente. Como é que ele encontra essas empresas baratas ou qual é a métrica que ele usa? Ele usa aquele indicador preço sobre lucro, que é muito simples. Você divide lá o preço da ação pelo lucro por ação. E quando você divide isso aí, você chega no número que, teoricamente, ele representa em quantos anos você recupera ou retira o seu investimento na empresa. A conta é simples. Imagina que você tem uma padaria que você investiu 100 mil reais e todo ano ela te dá 20 mil reais, 20% ao ano. Se você tiver 20% durante 5 anos, você já recebeu de volta tudo que você investiu. Dali para frente é só lucro, vamos dizer assim. Então esse indicador, quanto menor for, melhor, sinal que a empresa está mais barata. Então ele vai relacionar essas empresas em grau de preço-lucro, colocando sempre a mais barata, ou seja, o menor número em cima, e lá embaixo aqui tem um número maior, ou seja, ele faz de forma crescente. Do outro lado, ele pega empresas que possuem bons retornos sobre o capital. E como é que ele faz isso? Como que ele identifica essas empresas? Ele utiliza aquele múltiplo chamado ROIC. O ROIC é o retorno sobre o investimento total. Por que retorno sobre o investimento total? Porque, na verdade, ele está relacionando o lucro operacional da empresa, ou seu resultado operacional, com o investimento que foi feito pelos acionistas e também que foi feito pelos bancos ou pelos credores. Então, quando ele utiliza esse múltiplo, ele pega uma média, vamos dizer assim, perfeita, porque o ROI, que é um paralelo a ele, que olha só para capital próprio, ele às vezes deixa a desejar um pouco, porque se a empresa for muito alavancada, pode ser que esse número não assim, reflita com tanta segurança a realidade econômica da empresa. Mas o ROIC, ele olha para as duas fontes de capital da empresa. Então o Joel Greenblatt e eu também prefiro utilizar esse indicador. Então quando ele pega as empresas olhando para esse indicador, ele vai relacioná-las, só que aqui de forma decrescente, ou seja, ele vai colocar no topo da lista as empresas que possuem o maior retorno. Qual é a lógica do Joel Greenblatt olhando esses dois indicadores? Ele quer comprar boas empresas, ou seja, empresas que geram um bom retorno, mas ele quer comprar empresas também baratas. Ele quer comprar uma empresa que consiga se relacionar bem, tanto no sentido de dar bons retornos, que é algo que o acionista precisa, como comprar barato, como é algo que quem está de fora do mercado, da empresa, gostaria de entrar. Ninguém gosta de comprar caro uma ação, prefere comprar barato. Então ele olha para os dois lados, pensando naquela velha estratégia de fazer um bom negócio, que é comprar uma boa empresa a um preço barato. Isso aqui é muito Warren Buffett. Basicamente é uma forma sistemática de você comprar ações como Warren Buffett compraria. Comprar boas empresas que pagam bons retornos e comprar essas empresas boas a preços baratos. Então, quando ele encontra essas listas, ele vai colocando uma pontuação, ou seja, a empresa que tem o maior retorno, ela tem o número 1, e a empresa que tem o pior retorno, ela tem o número 100, por exemplo, comparando aqui só 100 empresas. Quando eu pego essas mesmas 100 empresas e eu tenho aquela primeira com preço-lucro de 3,5, por exemplo, que é o menor preço-lucro, e ela está no topo, ela tem o número 1. Quando eu tenho a última empresa, a empresa número 100, que tem 30 vezes preço-lucro, por exemplo, ela tem o número 100. Então vamos supor, pegando o exemplo de uma empresa brasileira aqui da nossa bolsa, a Movida. A Movida é uma empresa que tem um retorno top 10, ou seja, ela está no número 10 das empresas com maior retorno, e ela está ali entre as empresas mais baratas, por exemplo, top 2. Quando eu somo 2 mais 10, ou seja, ela é a segunda
em relação de preço e valor e ela é a 10ª em relação de retorno. Somando 10 com 2 dá 12. E qual é a lógica do Joel Greenblatt? Eu vou dar essa pontuação para todas as empresas e vou colocar em ordem crescente, ou seja, a empresa com a menor pontuação é a empresa melhor para comprar. Por exemplo, a Movida pode ser que ela seja melhor, porque ela tem 12 no total, mas a segunda, terceira, quarta empresa tinham 16, 18, 19, ou seja, as empresas que possuem a menor pontuação são as empresas que ele compra. E aí essa fórmula mágica é utilizada ano após ano, ou seja, o Joel Greenblatt ele não faz essa conta todo mês ou todo semestre, ele faz anualmente e obviamente que ele faz com empresas grandes, empresas que possuem uma liquidez alta, que podem ser compradas na bolsa e vendidas com facilidade. Então, essa simples estratégia permitiu o Joel Greenblatt vencer o mercado durante todo o período de atuação dele como gestor. E pasmem você, esse é o momento bônus do vídeo. Eu testei essa fórmula aqui no índice Bovespa. Se você quiser ver o material que eu escrevi, porque isso foi o meu TCC da pós-graduação, eu fiz um comparativo utilizando essa fórmula mágica do Joel Greenblatt e aplicando aqui no Brasil com uma pequena ou outra alteração ou melhoria para se adaptar melhor ao mercado brasileiro, mais em questões de liquidez, porque o nosso mercado é bem menos líquido que a bolsa americana. Mas eu testei esse modelo e o modelo do Joel Greenblatt deu 250% do índice Bovespa com beta menor do que o índice Bovespa. Se você é estudioso de mercado, sabe que beta é o desvio padrão dos ativos da carteira. A minha carteira ela teve uma volatilidade menor e ainda assim conseguiu 250% do índice. Um resultado muito maior sem aumentar o risco, dado que a volatilidade é o principal medidor de risco. Então, a gente conseguiu diminuir o risco e aumentar o retorno. E aí você pensa, nossa, de fato funciona, você testou, você tem todo um trabalho empírico mostrando como foi feita essa análise. De fato tem, se você quiser outra vez, coloca aí nos comentários que eu disponibilizo. Mas por que todo mundo não usa isso? Essa é a grande pergunta. Por que o mercado ainda não está todo mundo usando isso? Qual é a lógica desse negócio? Eis o grande ponto de Joel Greenblatt e também meu e seu. Isso só funciona a longo prazo. No curto prazo, não todo ano você vai bater o mercado. Mas quando você estica esse prazo em pelo menos 5 anos, você, em todos os testes do Joel Greenblatt, em todas as análises que eu fiz também, aplicando no índice Bovespa, a gente bate o mercado. A grande questão é, ninguém quer investir em ações para 5 anos. As pessoas querem investir em ações para vender daqui a um mês, daqui a 2, daqui a 1 ano no máximo. 1 ano é muito longo prazo para essas pessoas. E Joel Greenblatt investe em ações pensando em pelo menos 10, 15, 20, 30 anos. Então, se você não tem esse perfil de esperar todo esse tempo, de ter essa paciência de Jó, talvez o mercado de ações não seja o melhor ambiente para você investir e talvez essa fórmula mágica não vá fazer mágica alguma e você vai ficar empatado, talvez até perder do mercado. Se ganhar, vai ganhar por muito pouco. Então, a grande lição de Joel Greenblatt é, dá para a gente bater o mercado se a gente comprar empresas baratas e empresas boas. Não se faz bom negócio comprando uma empresa barata, mas que não tem qualidade. Da mesma forma, não é um bom negócio comprar uma empresa de qualidade e a um preço muito caro. A gente tem que unir essas duas estratégias e dá para a gente ganhar muito dinheiro sempre olhando para o longo prazo. No curto prazo, vai ser apenas mais uma estratégia, vai ser apenas mais uma teoria, como tem mais dezenas e centenas por aí que podem funcionar ou não. Mas no longo prazo, como diz Charlie Munger, sócio do Warren Buffett, comprar boas empresas a preços baratos é impossível perder dinheiro. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no nosso canal, não deixe de dar o like e por favor compartilha com algum amigo seu, porque isso vai ajudar muito o nosso canal a crescer e a gente continuar trazendo bom conteúdo aqui para você. Vejo você nos próximos vídeos.